com grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em caridade, e enriquecido da plenitude da inteligência, para conhecimento do ministério, ou do mistério, quer dizer, de Deus, Cristo, e em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Amém? Vamos ler por enquanto somente esses versículos. Querido, Paulo, como nós temos acompanhado, nós temos observado, nesses últimos dias, quantas coisas têm acontecido, e eu tenho observado que está faltando, às vezes no púlpito, esse tipo de pregação, a pregação que alerta as igrejas contra as heresias. Nós temos observado, querido, que não estou falando de todas, pelo amor de Deus, não é isso, mas a maioria das igrejas estão caminhando para um evangelho muito pobre, muito pobre. Quando nós abrimos a Escritura, querido, que nós vamos ver as orientações de Paulo e dos demais, nós nos preocupamos no dia de hoje. O que tem acontecido, o que tem se pregado, o que tem as lideranças, os líderes espirituais têm oferecido às pessoas é muito pobre. A Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer, que nós temos algo maravilhoso escondido em Cristo Jesus. Amém? Olha o que Paulo está falando, querido, preste bem atenção. Por isso eu falei para vocês, usa sempre um exemplar bíblico. Nós temos algo muito importante escondido em Cristo Jesus, que nós devemos garimpar, nós devemos buscar em Cristo Jesus. Por isso eu estou falando que muitas pessoas estão oferecendo algo muito pobre às pessoas. O Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, ela é poderosa. Por isso nós não podemos fugir da palavra de Deus. Por isso nós temos que falar, pregar aquilo que está escrito na palavra de Deus e não fugir da palavra de Deus, não distorcer a palavra de Deus. Assim então como Paulo escreve essa carta aos irmãos ali em Colosso, por causa de uma coisa, porque estava havendo falsos ensinos naquela igreja, nas demais ali região, pessoas se levantando, então, querido, e falando e colocando no coração das pessoas falsos ensinos. Nem tudo aquilo que vem em nome de Jesus é de Jesus. Temos que tomar muito cuidado com isso. Nem tudo que se diz em nome de Jesus vem de Jesus, não pertence a Jesus. E cada dia que passa está aumentando mais as heresias e falsos ensinos, no nome de Jesus. Paulo já combatia isso há tantos mil anos atrás, há 2000 anos atrás praticamente. Imagina no tempo de Paulo já acontecia isso, imagina nos dias de hoje, como que está por aí. Então, querido, eu tenho observado que o momento da palavra, glória a Deus, que aqui até hoje não tem acontecido, né, irmão Alessandro, e não vai acontecer em nome de Jesus, eu espero, né? A palavra de Deus, ela tem diminuído
tempo que passa, está sobrando pouco minuto, pouco tempo para o pregador, querido, para a palavra de Deus. Tudo é importante dentro da igreja, tudo é importante, mas a palavra é a mais importante de todas. Por quê? Porque a palavra é Deus que fala. Amém? Mas, querido, quando nós vamos observando por aí, quando chega a passar a palavra para o pastor tem que se virar. Aquilo que está preparado, ele tem que se virar, porque ele tem o horário a cumprir. Porque muitas igrejas assim, tem o horário a cumprir, não pode passar daquele horário. E quando passa para o pastor, está faltando talvez 10, 15 minutos para ele se virar com a palavra. Então ele passa aquela palavra mastigada de qualquer jeito, não é? Então, querido, isso é obra do inimigo. Ele está tirando, cada vez ele está tirando a palavra de Deus, ele está encurtando a palavra de Deus. Cada vez está sendo introduzido dentro das igrejas muitas coisas para atrair as pessoas, e não tem como, querido, atrair pessoas a não ser através da palavra. Muitas igrejas, tudo bem, eu não vou ser contra você ter um dia especial, um aniversário de uma igreja, ou você vai fazer um evento, nada, não sou contra essas coisas, mas todos os cultos acontecer isso, querido, toma cuidado. O inimigo está minando, ele está tentando diminuir a palavra de Deus, e as pessoas estão caindo nas lábias do inimigo. Mas não é sobre isso, nós vamos falar então, querido, preste bem atenção, que Paulo ele vai dizer para o pastor, né? Eu creio que aqui era Timóteo. Ele vai falar o seguinte, que há uma joia escondida em Cristo Jesus para nós. E como que nós vamos conseguir, querido, buscar essa joia? Como que nós vamos adquirir essa joia? Eu sei, irmãos, que os irmãos aí conhecem muito bem, que quando nós vamos aí buscando alguns garimpos, vamos vendo aqueles garimpeiros, eles não acham ouro em cima da terra. A joia preciosa, eles até podem achar umas pepitas pequenas, alguma coisa, mas com pouco valor. Mas as joias caras, aquelas bonitas mesmo, aquela que tem valor, eles têm que usar máquina, eles têm que aprofundar, querido. Eles entram para debaixo do chão, eu não sei quantos quilômetros para debaixo da terra, em busca daquela joia que está escondida. Eles vão garimpar, e para que nós possamos buscar essa joia que está escondida em Cristo Jesus, é preciso você fazer a mesma coisa com a Bíblia Sagrada, garimpar a Bíblia Sagrada, aprofundar na Bíblia Sagrada, para que você não seja enganado. Sabe, se você não fizer isso, querido, você vai ser enganado por muitas pessoas. Isso vai adoecer você. A sua vida espiritual, ela vai ficar doente. Você não vai firmar, qualquer tempestadezinha que vier, você vai enfraquecer. Você vai para o mundo, você vai afastar da presença, porque você não foi buscar a joia preciosa que está escondida em Cristo Jesus. Porque, querido, quando nós vamos buscar essa joia preciosa que está em Cristo Jesus, nós voltamos enriquecidos. Nós voltamos enriquecidos, querido. A alegria do garimpeiro quando ele descobre aquela joia. Ele sai de dentro daquele buraco, de dentro daquele garimpo, feliz da vida, porque encontrou uma joia tão cara. Assim a palavra de Deus. Quando você vai aprofundando na palavra de Deus, você vai encontrando joias preciosas para você, que vai enriquecer a sua vida. E que você vai estar, querido, rico da palavra de Deus, a ponto de falsos mestres não conseguir enganar você. E Paulo está dizendo que há em Cristo Jesus, no versículo 3 do capítulo 2, que estão escondidos, todo o tesouro da sabedoria está escondido em Cristo Jesus.
Quando você vai um pouquinho mais à frente, no capítulo 3, dessa mesma carta, Paulo vai dizer o seguinte para nós: que nós devemos buscar do alto sabedoria, conhecimento, buscar no alto, porque é lá que está escondido toda a sabedoria, amém? E Paulo vai dizer mais, que o nosso pensamento tem que ser ligado ao pensamento de Deus. Versículo 4 do capítulo 2, Paulo vai dizer o seguinte, querido: para que você tenha a sua fé firme em Cristo Jesus, como eu falei, para que você possa manter a sua fé firmada em Cristo Jesus, preste bem atenção no que está acontecendo. Paulo diz, a palavra de Deus diz no versículo 4 do capítulo 2, e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Eu estou dizendo essas coisas para vocês aí da igreja do Campo 21, para que vocês prestem bem atenção, para que vocês possam aprofundar na palavra de Deus, ficar firme naquilo que vocês aprenderam, porque toda sabedoria e todo conhecimento está em Cristo Jesus. Então não vai atrás de sabedoria de homens, que tem uma boa oratória, que fala bonito, que possa levar vocês ao engano. Mas estude a palavra, não caia nas lábias dessas pessoas que falam bonito, e que às vezes pegam vocês despercebidos. Paulo está falando, eu estou falando isso para vocês, eu estou dizendo isso para vocês, eu estou advertindo vocês, eu estou alertando vocês, para que vocês não caiam nas lábias dessas pessoas. Sabe, querido, muitas pessoas um dia aceitam Jesus. É como um casamento, é igual um namoro. É difícil ficar longe da namorada, dá vontade de ficar de segunda a segunda ao lado da namorada. Nós queremos comprar presente, será que ela vai agradar desse presente? Antigamente eles falavam assim comigo, eu gostava de dar muito perfume. Aí um dia uma pessoa falou comigo assim: Renilton, para de dar perfume à sua namorada, porque isso é uma maldição. Eu falei, por que maldição? Porque toda pessoa que dá perfume ao namorado não dá certo o namoro, ele não casa com ela. Eu não entendi, até hoje não entendi. Eu não acredito nessas coisas, mas falaram isso para mim. Mas eu tinha a mania de dar perfume, mas aí eu não sabia isso, aí fica aquela confusão. Será que ela vai agradar desse aroma? Talvez, querido, ela passava aquele perfume só para agradar. Talvez aquele negócio não era tão bom, mas é o namoro. Está suportando até esse cheiro. Não é tão bom, eu não gosto, mas eu estou suportando porque eu amo ele. Eu quero casar com ele, eu quero casar com ela. Assim, querido, Paulo está dizendo o seguinte, olha, assim também é a nossa vida com Deus. Nós não podemos deixar que ninguém venha enganar a nós, para que você afaste da presença de Deus. Você precisa, querido, olhar para Cristo, somente para Jesus, e não deixar que ninguém venha colocar coisa na sua cabeça, dúvida no seu coração, para que você afaste de Deus. É um casamento perfeito, querido, porque você vem para Jesus, e quando você aceita, primeiro vem um namoro, não é? A pessoa vem na igreja, escuta a palavra, mexe, é como se você viu a pessoa pela primeira vez, deu aquela mexida no coração e fica batendo. Assim é com Jesus. Mas um dia você vai receber a palavra, você aceita Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, e a pessoa, eu aceito. É aquele pedido que o homem faz para a esposa: você quer casar comigo, você quer namorar comigo? E ela fala, eu aceito. Ai, que gostoso, que maravilha. Ela aceitou. E ali começa então um relacionamento,
uma caminhada junto, até que um dia, querido, vem o casamento, até que um dia vem o batismo dessa pessoa. Essa pessoa então vai descer as águas. Ali fez um compromisso com Deus, selou um compromisso com Deus. Assim é o casamento, querido. Vai chegar o dia do casamento, pronto, ali na beirada, em frente ao pastor, ele fez as perguntas, sim, eu aceito, sim, eu aceito. E vai para casa e começa então o dia a dia. Doido para que o dia termine logo, para chegar em casa, estar ao lado da esposa, ou a esposa junto com o esposo. Assim também é o início da nossa vida cristã. As pessoas estão ansiosa, quero mais de Deus, elas ficam ali querendo ouvir mais da palavra, elas querem mais da palavra, o tempo vai passando, querido, mas só que tem uma coisa que preocupa elas agora, querido, vai passando uma semana, 2 semanas, 3, passa um mês, 2, passa um ano, passa 2, o casamento agora, porque a relação todo dia dentro de casa, e você passa então a conhecer um ao outro melhor. Só que vai vir algumas coisas que vai começar a desgastar esse casamento. Assim também, querido, está acontecendo dentro desta igreja, e Paulo está preocupado, está falando, preste atenção para que você não venha então desanimar, para que vocês possam ficar firmes na presença de Deus. Sabe? Aí vai chegar um dia, querido, que você vai receber uma palavra que você não vai gostar. Você vai chegar um dia que você vai ouvir algo que você não vai ficar feliz. Então aquele relacionamento já não é mais como era. Já começa então, querido, a ouvir coisas por aí. Começa a dar ouvido pregações que parece que está ajudando a você, mas o inimigo ele está observando que o seu relacionamento com Deus já não é mais como era antes. Esse casamento já não é mais como era antes, aquela vontade de conhecer mais de Deus. Mas quanto mais você quer conhecer a Deus, querido, mais os seus pecados vão ser revelados. Amém? Porque Deus ele é santo. E nós buscamos a santidade em Deus. E muitas pessoas não estão preparadas para isso. Porque talvez um casamento depois de 2 anos, o marido começa a dar uma resposta à esposa, a esposa fala, opa, não é esse que eu casei. Cadê o perfume? Eu tinha uma mania de dar flor à minha esposa. Eu comprava aqueles buquês de flor ali na floricultura, para acompanhar com vidro de perfume. Colocava então aquela flor ali na sala, ou dentro de um vaso com água. Mas com uma semana, o que acontecia, querido? Aquela flor murchava. Um dia eu olhei para aquele negócio e falei assim, eu estou jogando dinheiro fora. Preste atenção, querido. Depois do casamento, antes do casamento, não. Sabe o que eu falei? Em vez de eu comprar essas flores, que ela murcha e morre, eu vou comprar essas flores de plástico. Está entendendo? Você acredita que eu fiz isso? Comprei um monte de flor de plástico, coloquei, agora eu quero ver. Sabe, querido, às vezes o casamento, às vezes é dessa forma. Eu não estava jogando dinheiro fora, pelo contrário.
Eu não estava jogando dinheiro fora quando eu estava dando a flor verdadeira à minha esposa. Eu passei a jogar dinheiro fora quando eu comprei flor de plástico para ela. Eu desvalorizei a minha esposa. Assim é na nossa relação com Deus. Assim também é a nossa relação com Deus. Quando eu começo a esfriar, heresia entra dentro de mim, porque eu estou aberto para qualquer outra coisa. Quando o meu casamento começa a esfriar, querido, aí que entra o perigo de eu trair a minha esposa, ou a minha esposa me trair, porque o relacionamento não é mais como era antes. Assim também a nossa vida com Deus está esfriando, nós vamos acabar traindo o nosso Deus, nos prostituindo, indo após vaidade, outros deuses que nós criamos dentro de nós, que não é o Deus verdadeiro, aquele Deus que um dia eu aceitei, aquele Deus que eu aceitei como Senhor da minha vida, mas hoje Ele já não é mais o Senhor da minha vida. E Paulo está falando, olha, cuidado, eu estou dizendo isso para vocês, para que vocês permaneçam firmes, não dê ouvido a essas coisas persuasivas que vai chegar no ouvido de vocês. Não é mais aquela palavra macia que o seu marido falava, que a esposa falava, eu te amo, aquele buquezinho de flor, aquele perfume, aquele sabonete. Mas vai vir pessoas de fora com palavras para tentar acabar com esse casamento, essa relação sua com Deus. E para que isso não aconteça, para que a sua fé fique firme, para que a vossa fé fique firme em Cristo Jesus, não dê ouvido a esses tipos de pessoas. Mantém firme na palavra de Deus, naquilo que você aprendeu na Bíblia Sagrada, querido. Pode chegar quem quiser ao seu redor, mas mantenha a palavra viva no seu coração. Não vai dando ouvido a qualquer pessoa. Não podemos, querido, ouvir qualquer tipo de pessoas. Primeira coisa, você tem que analisar se essa pessoa realmente ela está linkada com Deus. Como é que a vida espiritual dessa pessoa é? Será que realmente essa pessoa tem vida, tem moral para falar de Deus comigo? Será que realmente essa pessoa, ela está ligada com Cristo a ponto de pegar a Bíblia e querer me dar conselho? Então nós precisamos analisar as pessoas que estão falando conosco, querido, porque senão a sua vida espiritual vai ficar doente, você vai adoecer espiritualmente. Esta é a vontade do inimigo, mas Deus está dizendo para você nessa noite: mantenha a sua fé firme em Cristo Jesus. Não deixa, querido, qualquer pessoa impor a mão sobre a sua cabeça, não. Não deixe isso acontecer. Essa pessoa, talvez você está achando que ela está te abençoando no nome de Jesus, ela está te amaldiçoando. O inimigo, ele vai usar todas as suas armas, artimanha, para tentar derrubar o povo de Deus. Por isso, querido, nós precisamos estar atentos. Por isso nós precisamos garimpar essa palavra de Deus. Por isso nós precisamos aprofundar na palavra de Deus. Paulo vai dizer mais, a palavra de Deus vai dizer mais aqui, ó, versículo 5. Porque ainda que esteja ausente, ele está falando em corpo, né? Eu não estou presente, mas contudo eu estou presente em espírito. Estou convosco, regozijando-me
e vivendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Paulo está alegre, sabe por quê? Porque essa pessoa que ele escreveu, em meio a tantas heresias, em meio a tantos falsos mestres e doutores, ele manteve-se a sua fé firme em Cristo Jesus. É isso que Deus agrada de nós, querido. Nós recebemos ataque de todos os lados. Sabe aonde está a nossa visão voltada? Na guerra. A Rússia atacando a Ucrânia. Mas acontece, querido, que tem uma guerra muito grande e você não está vendo contra você. Satanás, ele vem devagar, sorrateiro. Ele tenta lutar contra você. A Bíblia diz que ele está ao derredor, bramando como leão, analisando a nossa vida. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado. E Paulo está falando: eu estou feliz, porque tanto ataque que você está recebendo, mas a vossa fé está firme em Cristo Jesus. Quando Deus olha para você, Ele sabe que Satanás já tentou tantas vezes destruir a sua vida, mas todos os ataques que ele lançou, todo o seu exército que ele lançou sobre você, nenhum deles atingiu a sua vida. Vai glorificar, vai exaltar com aquilo que você fez, querido, com a sua resistência, com a sua perseverança, a sua fé em Cristo Jesus, vai tocar o coração de Deus, porque você está firme em Cristo Jesus. Assim como Paulo estava alegre, eu quero fazer uma pergunta para você agora. Deus está olhando para cada um de nós agora, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão fixos em nós, sim ou não? Deus, Ele está vendo tudo que está no seu coração agora. Ele conhece o meu pensamento, Ele conhece o seu pensamento, a sua atitude, a minha atitude. Mas a pergunta que eu quero deixar para você: Deus está olhando do céu, assim como Paulo agradou e ficou feliz com o que estava acontecendo ali, Ele também está feliz com as suas atitudes, querido? Será que Deus, Ele está feliz com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, com a nossa vida espiritual? Será que Deus então, Ele também está feliz conosco? Nós temos alegrado ao Senhor com as nossas atitudes, a ponto de, assim como Paulo escreveu dizendo que estava alegre, Deus também olhando para mim, olhando para você, Ele também está falando: eu estou feliz porque a vossa fé está firmada em mim. Ou não? Para que nós possamos manter a nossa fé firmada em Cristo Jesus, nós temos que dizer não para essas coisas e permanecer firme em Cristo Jesus. Porque no versículo 6 Paulo vai dizer o seguinte: como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Querido, o dia que você recebeu Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, como eu falei, é como se fosse um casamento. Você aceitou Jesus, naquele dia você estava flutuando de tão alegre, porque agora eu estou vivendo com Cristo. Paulo está falando, assim como foi naquele dia que você estava vivendo, você precisa permanecer. Muitas pessoas não estão vivendo assim mais. Eu vou pedir à irmã que liga aquele negócio ali para mim que eu estou derretendo. Aqui está quente.
Amém? Então Paulo está falando assim, olha, como pois vocês receberam o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, não desvia, não enfraqueça a sua fé, a tua fé permaneça firme em Cristo Jesus, assim como o dia que você o recebeu. Não deixe que as falsas doutrinas, não deixe que as falsas palavras, as falsas pregações, os falsos mestres, as dificuldades, os problemas, não deixe que isso venha atrapalhar a sua relação com Jesus. Ele fala que nós devemos ficar firme, edificado nele e confirmado na fé, assim como foste ensinado, crescendo em ação de graça. Assim como você está aprendendo a palavra de Deus, você precisa permanecer firme nela, como se fosse uma árvore enraizada, para que nós não venhamos desanimar, para que nós não venhamos afastar da presença de Deus, para que a gente não venha um dia, querido, a nossa fé, para que ela um dia não venha a morrer. Nós precisamos manter as nossas raízes em Cristo Jesus. Nós precisamos estar firmados em Cristo Jesus. Pelo contrário, muitos vão ficar no meio do caminho. Se não for desse jeito, não vai dar certo. Muitas pessoas não querem dar ouvido à palavra, querido. As pessoas já acostumaram, querido, de vir na igreja, sabe o que as pessoas gostam de ouvir, sabe o que é? Eu disse no início, a palavra ela tem que ser pregada como ela é. Paulo está falando que nós devemos permanecer assim como está escrito, como nós aprendemos lá atrás. Isso é gostoso, querido, quando você vai se aprofundando na palavra e o Espírito de Deus vai trabalhando na sua vida. E aos poucos, querido, aquilo que não agrada ao Senhor, você vai deixando de lado. Não é o pastor que tira não, querido. E nem você. A Bíblia diz que nós somos lavados e remidos aonde? Então é o sangue de Cristo que nos purifica. Amém? Através da palavra. Quando eu ouço a palavra, eu sinto a presença de Deus na minha vida. Mexeu comigo. Porque a palavra de Deus, ela mexe com o nosso pecado. Às vezes eu estou pregando aqui, querido. Às vezes eu estou pregando aqui, eu estou falando alguma coisa, quando eu termino de falar, eu falo, poxa vida, isso daqui serviu para mim. Querido, não é porque eu estou aqui à frente que eu sou melhor do que vocês, não. Para mim estar aqui, eu sou dependente de Deus assim como vocês. Não é um diploma, querido, que está na gaveta, que me faz melhor do que vocês, não. Eu só sou salvo pela graça, não pelos meus méritos. Não por causa do seminário de 4, 5 anos. Não por causa do doutorado, mestrado de mais 4, 3 anos, 2 anos. Não é aquele diploma lá que vai me fazer chegar ao céu. O que vai me fazer chegar ao céu é a palavra e colocá-la em prática, né? Eu tenho que entender todos os dias que eu sou dependente de Cristo. Todos os dias. Por isso que tem muitas coisas que nós devemos deixar para trás.
Tem muitas coisas que às vezes estão atrapalhando a nossa caminhada, querido. Chega um momento da nossa vida que nós temos que falar: Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Me ajuda a deixar essas coisas de lado. Eu sempre tenho falado aqui que não é o tempo. Você pode ter nascido no lar evangélico. Talvez você passou a vida toda, você é um cristão, um crente, um evangélico a vida toda. Mas talvez ainda não é um convertido. Viver dentro de uma igreja não significa que você está salvo. Não. E quando eu olho para essas palavras, que eu vejo Jesus, eu vejo aqui essa palavra de Deus, Paulo então, advertindo, orientando, dizendo para aquelas pessoas, para que elas ficassem firmes. Querido, todos os dias nós recebemos ataques, todos os dias, querido, nós somos bombardeados pelo inimigo. Todos os dias ele lança algo sobre a nossa vida. Todos os dias a intenção do inimigo é fazer com que você venha desistir de Jesus Cristo. Todos os dias ele luta para que você venha, então, querido, negar a sua fé. Aí ele vai falar mais aqui, olha, o versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofia e vã sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Querido, não deixa que ninguém venha escravizar você, não deixa que ninguém venha aprisionar você. O dever do pastor, querido, não é aprisionar as ovelhas, não. O pastor, querido, ele foi chamado por Deus para conduzir o rebanho de Deus, para orientar o rebanho de Deus. Em momento nenhum você vê Paulo aprisionando as pessoas, ele está aqui instruindo as pessoas, educando as pessoas para continuar. Paulo está falando aqui que nós somos livres em Cristo Jesus. E tem muitas pessoas, querido, que coloca os membros numa prisão. Sério, queridos. Preste bem atenção no que eu estou falando. Tem pessoa, tem igreja que você não pode nem respirar, que já é pecado. Eu acho que vocês estão quase entendendo o que eu estou falando. Tudo que você coloca acima de Deus é idolatria. Idolatria não agrada ao Senhor. Tudo que você vira escravo daquela situação, essa igreja está indo contra a palavra de Deus. Então cuidado, querido, com alguns ensinos por aí. Tá, Nilson? Sai fora dessas pessoas. Você tem um garimpo em sua mão. Aí dentro, ô Nilson, tem riqueza para você. Mas quando cai na mão de pessoas que não amam, querido, você acha que eu quero trazer pessoa aqui para a congregação de qualquer jeito? Não. Eu fico feliz quando eu vejo as pessoas entrando por aquela porta. Mas eu tenho orado o seguinte: que o Espírito Santo conduza as pessoas até aqui.
Mas jamais eu vou usar a Bíblia para fazer uma lavagem cerebral nas pessoas, para que elas entram aqui e se tornem escravo da congregação batista, não. As pessoas têm que vir para a palavra, vem para Jesus, e não ser escravo, porque quem vem para Jesus é livre, não é escravo. Agora, a partir do momento que a gente vem para Jesus, querido, nós vamos saber o que nós podemos fazer, o que nós não podemos fazer, o que agrada ao Senhor, o que não agrada ao Senhor. Ele vai falar conosco, o Espírito Santo de Deus vai revelar isso para cada um, através da palavra. Por isso que às vezes a palavra ela é um pouco dura, por isso que às vezes a palavra é um pouco pesada, porque Jesus, querido, Ele não quer que ninguém se perca, Ele quer que todos sejam salvos. E a salvação ela só vem através da palavra. Aí nós escutamos por aí o seguinte: useis a verdade vos libertará. Mas eles não estão entendendo que verdade é essa. Eles não estão entendendo que verdade é essa. Nós temos que usar a palavra de Deus para que seja liberto. Nós precisamos fazer uso da palavra de Deus para que haja libertação na nossa vida. Nós temos que fazer uso da palavra de Deus para que nós não nos tornamos escravos. Porque tem pessoas que estão fazendo dos irmãos escravos da própria palavra, mas aí já não é mais a palavra de Deus. Useis a verdade vos libertará. A palavra de Deus, ela nos torna livre, não escravo. Então Paulo está dizendo, filho, tende cuidado para que ninguém te faça presa por meio de filosofias. Igreja que aprisiona a pessoa em rituais, não é de Deus. Pessoas, querido, que vai na igreja porque virou um vício, não é de Deus. Sabe como que a pessoa vai na igreja e como se torna um vício? Eu vou dar um exemplo aqui, terrível. Eu vou até tomar uma água. Preste bem atenção. O usuário de drogas, já falei. Quando ele é um viciado mesmo ali, ele terminou de usar, passa alguns minutos, qual a intenção dele? Voltar? Aonde que ele vai buscar? Aonde, queridos? Na boca de fumo. Ele sai que nem um louco, buscar novamente as drogas para satisfazer aquele desejo enorme, porque ele está com vontade de usar novamente. Então ele sai que nem um louco, ele termina de usar, querido, ele faz de tudo para voltar novamente. Assim também há muitas pessoas na igreja. Há muitos líderes que estão viciando as pessoas. As pessoas vão em busca de algo, e todos os dias, toda semana, todo domingo, todo dia, na verdade, tem algo para aquelas pessoas. Aonde as pessoas vão na igreja para buscar, chega naquele dia, não aconteceu nada, eles vão de novo, eles vivem na dependência de buscar algo para satisfazer. Eles esquecem que a joia preciosa, a riqueza, está escondida em Cristo Jesus. Eles não estão ensinando, eles estão escravizando as pessoas. As pessoas estão lotando as igrejas. Pessoas viciadas, querido, não é pessoas apaixonadas pela palavra, mas são pessoas viciadas por coisas, riquezas, curas e tantas outras coisas. E Paulo, querido, está advertindo a igreja para que saia fora dessas pessoas, porque isso não é de Deus. Desculpa se você um dia se tornou um viciado, mas se eu falar que essa caneta ungida, querido, e começar a fazer campanha em cima dessa caneta, essa igreja vai lotar de viciados.
Agora, onde que tem unção nessa caneta? Só tem uma tinta que escreve: Deus não está aqui. Sabe onde Deus está, querido? Se você quiser, aí dentro de você. Deus não habita em qualquer lugar. Tem pessoas que falam assim: Deus habita em todo lugar. Não. Você acha que Deus vai habitar na caneta, querido? Para quê? Quando eu venho falando que essa caneta ela é ungida, e a partir do momento que você tem um projeto e você assinar aquele projeto com essa caneta, vai ser aprovado. Eu estou desmerecendo o que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Essa caneta então tem mais valor do que o sangue de Cristo. Ele não está na caneta, ele não está na flor ungida, ele não está no vidrinho de óleo. Ele está aí dentro de você, querido. Amém? E Paulo está falando: sai fora disso, porque senão você é um viciado. Tem igrejas lotadas de pessoas viciadas, querido. Heresias. Heresias. Então ele está falando assim: olha, tem cuidado para que ninguém te faça presa. Tem cuidado para que as pessoas não te prendam com flor ungida, com caneta ungida, com promessa de prosperidade, com promessa de milagre, porque o Jesus que Paulo falou aqui em cima, no versículo 3, que está escondido, né? As coisas escondidas estão o grande tesouro está escondido em Cristo Jesus. Então, querido, não caia nas lábias dessas pessoas, porque tudo isso você tem em Cristo Jesus. É só buscar Jesus. É só você dobrar o joelho lá na sua casa e conversar com Jesus. É só você falar com Ele, contar os seus problemas para Ele. Não precisa de mim, querido. Porque quando Cristo foi à cruz, a Bíblia diz que o véu fez o quê? Rasgou? De cima? Ali Ele deu a liberdade, o acesso, o caminho livre para você falar com Ele, aonde você estiver. Vai buscar as riquezas, as pérolas preciosas que está escondido nele. Não busca em homem, querido, busca em Cristo Jesus. Próximo versículo diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aqui Paulo está falando que Cristo, Ele é completo. Não falta nada em Cristo Jesus. Tudo que você precisa, você encontra na pessoa de Jesus. Tudo. Essa ideia, querido, de buscar igreja tal, igreja essa, igreja aquela, para você ser abençoado, está errado. Quem pode derramar sobre nós as bênçãos é Jesus. A Bíblia diz que todo o poder está nele. Esse pastorzinho, esses pastor, nós somos apenas um pastor escolhido para conduzir o rebanho e alertar o rebanho contra os lobos, alertar os rebanhos para não passar naquele caminho, porque ali tem lobo. Não joga o seu dinheiro fora não, querido. O seu dinheiro é suado, o seu dinheiro é abençoado. O seu dinheiro é abençoado, você ganha ele com suor. Você trabalha para ter o seu dinheiro, ele é abençoado, não joga ele fora não. Não joga não. O seu dinheiro é abençoado. Não caia na lábia dessas pessoas.
Porque tudo que você precisa, no versículo 9 está dizendo, tudo, Ele é completo. Jesus, Ele é completo, não falta nada em Cristo Jesus. Então tudo que você precisa para a sua vida, você encontra em Jesus. Ai, como eu queria falar mais, querido. Mas eu quero falar aqui o versículo 23, 20 até o 23. Versículo 20, fala assim: se pois está morto com Cristo, quanto aos rundimentos do mundo, por que vos carregam ainda de andarem, como se vivesse no mundo? Querido, se nós estamos em Cristo Jesus, o mundo já morreu para nós, sim ou não? Se eu falo que eu sou de Cristo, eu fui crucificado com Cristo. Mas se eu falo que eu sou de Cristo, então como que talvez, querido, vamos fazer essa pergunta. Eu não estou dizendo que está, mas aqui, querido, a Bíblia está falando para você fazer uma reflexão na sua vida. Se você é de Cristo, fala que é de Cristo, então você não pode andar imitando o mundo mais. Amém? Se realmente nós falamos que somos de Cristo, nós não podemos fazer o que o mundo faz. Temos que ser honestos. Temos que desviar de todas as práticas que não agradam ao Senhor mais. Sabe que uma vez eu plantei, o senhor acho que me conhece, eu plantei muito inhame. Me libertei. Mas eu trabalhei muito, eu plantava muito. E lá na roça, tinha um transformador, com aquele relógio antigo, mais fácil de fazer o tal do gato. Era só tirar duas pernas e colocar duas perninhas e colocar ali assim, pronto. Eu podia trabalhar a noite toda, sem pagar um centavo de energia. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim: Renilton, cara, pelo amor de Deus, eu pagava R$6.000 de energia. Eu sofria, tá, irmão? Porque era muito inhame que eu plantava. Então nós cortava dia e noite molhando, porque era muita coisa e não tinha como você trabalhar. Você tinha que estar direto ali em cima. Aí um dia chegou essa conta de energia, querido, eu vou te falar uma coisa, eu não tinha dinheiro para pagar, a Celso foi lá e cortou a energia. E agora, como é que eu vou fazer para pagar essa energia? Cortou a energia, querido. Aí essa pessoa chegou para mim e falou assim: rapaz, eu vou fazer um gato aqui, até você arrumar o dinheiro para pagar. Eu falei: não, deixa o Ian morrer. Se for para mim ter alguma coisa desonesto, eu não quero ter nada. Ele falou: rapaz, pelo amor de Deus, olha que facilidade, nem tinha tampa, rapaz, o relógio, o transformador, o negócio, o transformador não, a caixa do relógio, não tinha nem tampa, rapaz. Aí ele falou assim comigo assim: rapaz, é tão fácil fazer. Eu falei assim: não importa, não quero nem ver como é feito. Eu vou dar meus pulos, vou conseguir o dinheiro. Aí meu pai ficou sabendo que tinha cortado a energia, ele tinha um cafezinho, ele foi lá e vendeu, e foi lá e pagou energia para mim, e eu continuei. Mas eu não fiz. Sabe por quê, querido? Porque não vale a pena você imitar o mundo mais. Não vale a pena. Mas é tanto sofrimento, a gente vem para Cristo, parece que a coisa muda, mas eu não vim para Jesus para que a minha vida seja fácil, não, pelo contrário, eu estou em Cristo Jesus para que Ele me dê força para me enfrentar a dificuldade. Porque Ele falou que eu ia ter aflição, Ele falou isso? Ele falou: tem de bom ânimo, no mundo você terá aflição, filho, mas tem de bom ânimo, eu venci, você também vai vencer. Então eu não aceitei Jesus, querido, para que a minha vida seja fácil, não, eu aceitei Jesus para que Ele me dê força, para mim continuar caminhando até chegar a Ele, querido, porque sem Ele eu não consigo chegar.
para mim conseguir caminhar, porque ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, querido, se não for esse caminho, se não for ele conduzindo a gente, querido, não vamos conseguir chegar. Em outro caminho não chega. Mas quando ele fala que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, querido, então se eu estou com ele, eu tenho que ser verdadeiro. Eu preciso ser verdadeiro. Então, querido, eu não vou dar ouvido a essas pessoas que vão tentando me tirar da presença de Deus. Paulo está falando, então, sai fora dessas pessoas, não dê ouvido a essas pessoas, porque são enviados de Satanás para tentar destruir a sua vida. Permaneça com esse casamento, querido, como foi lá no início. Não dê flor de plástico, continua dando a florzinha verdadeira. Amém? Mantenha esse relacionamento, faça então a esposa, o esposo, porque na verdade nós somos a esposa de Cristo. Cristo é o esposo, é o noivo. E nós temos que manter esse relacionamento com Ele. Nós não podemos desagradar a Jesus. Não podemos, querido, imitar o mundo. Tais como o 21. Tais como: não toqueis, não proveis e não manuseis. Agora presta atenção, 22. As quais coisas todas parecem, pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas de homens, as quais, olha o 23, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Olha o que Paulo está falando, querido. Preste bem atenção, nem todas as pessoas que falam em nome de Jesus, não é de Jesus. Tem apenas a aparência, mas não é. Ele está falando, tem aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humana e em disciplina de corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. É tudo coisa vindo do homem, não é de Deus. Muitas doutrinas que você tem visto por aí, é doutrinas de homem, não é doutrina bíblica, não é de Deus, é de homem. Parece que é, porque é muito bonito, tem uma fala muito bonita, tem uma oratória muito bonita. Querido, pregar, todo mundo prega. Qualquer um que você quiser, querido, mandar aqui na frente, a pessoa pode estudar um texto, chegar aqui e falar. Mas ter a unção do Espírito de Deus em sua vida é diferente. Porque aquele que tem a vocação, aquele que tem o chamado de Deus, ele se preocupa com vidas. Ele não quer destruir a vida das pessoas. Ele que se preocupa com a vida da pessoa. Ele paga o preço, porque ele ama as ovelhas. E as ovelhas que Deus colocou em nossa mão, querido, é preciso a gente cuidar dela. Sabe por quê? Porque ela não é do pastor. As ovelhas não pertencem ao pastor. A ovelha pertence a Deus. O pastor é apenas um funcionário, um empregado que cuida das ovelhas. E o pastor que não cuidar bem das ovelhas, um dia ele vai ter que prestar conta ao seu Senhor. E eles ainda não caíram nessa, na real, que um dia eles vão ter que prestar conta ao Senhor do que estão fazendo. Por isso eu falei no início, querido, mantém firme a vossa fé em Cristo Jesus.
Se você está passando por dificuldade, está escondido em Cristo Jesus. Não vai atrás de homens, lobos devoradores. Não dá o seu dinheiro para esses homens não, querido. Abençoa uma vida. Compre uma cesta básica e vai abençoar uma vida. Mas não dá dinheiro para esses homens não. Bênção, milagre não é comprado. Já foi pago com alto preço, com sangue na cruz do Calvário. Amém? Toda maldição, toda doença, tudo foi cravado em Cristo Jesus. E Ele já pagou essa promissória, nós não devemos mais. Aqueles que estão em Cristo Jesus está livre dessa dívida. Vamos falar com Deus. Amém, igreja? Vamos falar com o Senhor. Abaixa sua cabeça em nome de Jesus. Chega em casa, querido. Chega em casa. E lê todo o capítulo. Do 2, você vai lendo até o 23. Do versículo capítulo 2, do 1 ao 23, e vai meditando na palavra. Que o Senhor tem algo escondido para você. Vamos falar com o Senhor. Abaixe sua cabeça em nome de Jesus. Você que está em casa também. Hoje nós não temos a ajuda das pessoas ali para anotar os pedidos de oração. Eu vou falar para você que talvez fez um pedido de oração, eu não estou vendo, eu não tenho como ver daqui. Mas quando eu chegar em casa, eu vou analisar e vou estar orando, pedindo a Deus em prol da sua vida. Mas eu vou estar orando agora, mesmo sem saber quem é você, que não importa, o importante é que Deus sabe. Mas você que está em casa também, apresenta ao Senhor. Fala com Deus, apresenta a dificuldade, apresenta os problemas, entrega ao Senhor agora. Nós não sabemos qual é, mas eu não preciso saber, porque não é eu que vou resolver o seu problema. A Bíblia diz que é Jesus que resolve, é o Senhor que vai trabalhar, Ele que vai lutar por você. A Bíblia diz que o Jesus é o advogado, justo e fiel, Ele luta por nós, Ele luta por mim, Ele luta por você. Então agora entrega essa causa nas mãos de Cristo. E se você é uma dessas pessoas que vai atrás desses lobos devoradores, sai fora em nome de Jesus. Vai aos pés de Jesus, porque Ele é o único que pode salvar, Ele que é o único que pode te libertar, Ele é o único que pode te liberar cura sobre a sua vida, não é o homem. Não vai buscar o homem. Se você está com problema, querido, se rende a Jesus. Dobra-se o joelho somente aos pés de Jesus. Homem nenhum tem poder para resolver o seu problema, a não ser Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Abençoa, meu Deus, cada pessoa, meu Deus, que está falando com o Senhor agora. Sonda, meu Deus, cada coração que entrou por essas portas, Pai. O Senhor sabe a necessidade, o Senhor conhece os problemas, as dificuldades de cada um, meu Deus. Assim, meu Deus, como eu acabei de pregar, meu Deus, não deixe que a Tua palavra caia por terra, porque a promessa do Senhor é esta, que a Tua palavra jamais cairá por terra. Eu estou aqui, meu Deus, falando para as pessoas, que somente o Senhor é que pode socorrer essas pessoas, não é o homem. Então, Pai, em nome de Jesus, confirma isso no coração das pessoas. Não permita, meu Deus, que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, e nem mesmo as pessoas que estão em casa, ou em outros lugares, nos hospitais, ó Pai. Tem pessoa, meu Deus, que já perdeu a esperança, porque recebeu promessa de homem, nada deu certo, Pai. Mas agora, meu Deus, eu peço ao Senhor, não é promessa de homem,
Mas eu peço ao Senhor agora, em nome de Jesus Cristo, vai de encontro, meu Deus, essa pessoa que não tem mais esperança. Mostra, revela a ela, ó meu Deus, que o Senhor é a única esperança, que o Senhor é a esperança viva, que pode resolver o problema dela. E que ela possa entender, meu Deus, que deva depositar a confiança somente no Senhor. Vai de encontro, ó Pai, essa pessoa que está ali no hospital, Deus. Já não sabe mais o que fazer, Jesus. Foi desenganado pelos médicos, ó Pai. Sim, ó Deus. O Senhor é o mesmo Deus. O Senhor não muda. Todo o poder está no Senhor. Por isso, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus. Ministra cura, Senhor Deus, sobre a vida dessa pessoa, Jesus. Entra, meu Deus, nesse lar, meu Pai. Esse lar está dividido. Toca, meu Deus, no coração do esposo, no coração da esposa.